Olá, galera do Primeirão, estamos juntos aqui, por esse canal, Bate Geografia. Vamos voltar aqui com o nosso conteúdo. Perfeito. Estávamos tratando ao longo das nossas aulas anteriores sobre o processo de formação do território brasileiro. Ponto. E vimos que nesse processo de formação do território brasileiro, ele está intimamente ligado aos ciclos econômicos. É uma relação que você não pode deixar de fazer, beleza? Então é o seguinte, em se falando de ciclos econômicos, vamos destacar esses aqui que vão contribuir para a formação do nosso território. Aí você deve estar dizendo lá, professor, e cadê aí a extração do pau-brasil? Perfeito, houve sim essa extração. Uma atividade que chegou, os portugueses trabalharam nessa extração aqui, como algo que fosse primitivo nesse processo todo. Mas os que contribuíram mesmo para a formação do nosso território, está aqui, E o destaque, primeiramente, cana-de-açúcar, por estar situando-se, organizando o espaço ao longo da faixa litorânea. Daí você lembra, quais são as palavrinhas-chave para cana-de-açúcar? Solo massapê, litoral nordestino, zona da mata nordestina, zona da mata, aquela região mais próxima do litoral. Perfeito. Daí, com o tempo, a introdução da cana-de-açúcar, você teve aí com o tempo a mineração numa outra região do país. Lembre-se do seguinte, houve o ciclo da cana-de-açúcar, passa-se o tempo, vem um novo ciclo, o ciclo da mineração. Cana-de-açúcar, meu povo, galera, cana-de-açúcar, região nordeste. Mineração, aí você lembra do movimento dos bandeirantes, das entradas e bandeiras. A mineração a partir da região sudeste, quando os portugueses começaram a fazer aquele movimento rumo ao interior. Rumo ao interior, lá na região de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, desenvolvendo atividades de aprisionamento do índio, de indo em busca dos escravos que haviam fugido, pegar recursos também, tipo especiarias, e trazer para o litoral. Encontraram os metais preciosos muito tempo depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então a mineração, ela também contribui nesse processo de formação do nosso território. E temos aqui as drogas do sertão. Drogas, entenda-se como especiarias, cravo, canela, açaí, guaraná, pimenta, tudo isso, drogas do sertão, região norte do país. Então, muito bem, galerinha, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, Você tem o Tratado de Tordesilhas delimitando o território brasileiro. Muito bem. O outro lado, o lado oeste do mapa do Brasil, você tem as terras da Espanha. E como é que esse processo todo ele se organiza? Cana-de-açúcar, mineração, muito bem. A partir daí já vai haver um avanço rumo ao interior do Brasil. Esse avanço, galera, vai indo, seguindo a lógica da direção oeste, e as drogas do sertão, sertão significa interior, especificamente pela região norte. Aí você tem um movimento de subida do rio Amazonas, indo em busca desse material. Aí olha bem, a configuração do nosso território como já vai se arrumando. Eles, portugueses, estão aqui avançando rumo ao oeste. Nesse avanço, os espanhóis não tinham tanto interesse nessa região. A maior parte do interesse dos espanhóis estavam aqui na região sul. Lembre-se daquilo que eu falei para vocês. Eles encontraram, primeiramente, os metais preciosos na bacia do Rio da Prata, tá certo? Na bacia platina. Por isso que o interesse maior deles era aqui. E o Brasil continuou avançando. Então, a partir daí, você tem as drogas do sertão, a mineração e a cana-de-açúcar contribuindo para a formação e, futuramente, expansão do território brasileiro. Aí, quando você fala expansão, você também tem que fazer uma relação com a pecuária. A pecuária, uma atividade subsidiária, secundária, da cana-de-açúcar, da região da mineração, porque ia fornecer carne, ia fornecer derivados do leite, ia fornecer o couro para essas regiões onde o povo português, o colono, estavam trabalhando mais intensamente na exploração dos recursos naturais. Então a pecuária tem um detalhe, ela se prolonga
para o interior nacional nas margens dos rios. Iam formando vilas, iam formando cidades, basicamente em duas frentes, na frente do Nordeste e na frente da região Sul. Detalhe, vamos fazer um link agora com a vegetação. Vegetação da região Nordeste, caatinga, clima semiárido. Vegetação da região Sul, clima subtropical, uma vegetação mais apropriada para a alimentação do gado. Então o gado ele se dá melhor, ele se adapta melhor nessa região Sul. Então você tem aí os fatores contribuintes para a expansão do nosso território: cana-de-açúcar, estabelecimento do litoral e, consequentemente, você tem a mineração na região das Minas, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, avançando o Tratado de Tordesilhas, e o gado indo também rumo ao interior. Está ocupado o território nacional. Os espanhóis, consequentemente, começam a entrar em conflitos com os portugueses, com os indígenas, com os colonos nessas regiões aqui. Esses conflitos começam a ser amenizados a partir do momento que a diplomacia entra em campo. E a diplomacia entrando em campo, vai ser estabelecido aí, com o passar do tempo, o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, 1750, um acordo entre Portugal e Espanha, que ia definir os novos limites territoriais do Brasil. Então, a partir do Tratado de Madrid, onde os portugueses cederiam, entregariam a colônia de Sacramento, e os espanhóis, que tinham interesse em Sacramento por ser uma região próximo à região mineradora espanhola e por ser o acesso de entrada ao oeste do continente americano, então eles tinham maior interesse nessa região. Por outro lado, os portugueses tinham interesse em parte do Amazonas, tinham interesse na colonização, na efetivação da ocupação do espaço na região sul, principalmente do que é conhecido nesse contexto como colonização, como região dos povos das sete missões, que fica justamente na região sul. Tranquilo, galera? Depois a gente continua. Valeu!